Estamos de volta e vamos seguir com as nossas atividades online do Unicinos Conecta. Uma salva de palmas para o Unicinos Conecta. Vai vir a palma, tu vai ver. Ah, eu falei que vinha, a palma veio, excelente. Se você está vindo pela primeira vez, eu sou o Eric Clapton. Se você está vindo de outras vezes, você já sabe, porque você está vendo, né, dos outros links. Inclusive, eu recebi informação da produção que já estamos recebendo cartinhas da galera que está assistindo, né? E a gente tem a nossa primeira cartinha que eu vou ler aqui, sobre o que estão achando. Aqui, ó. Senhor Eric Clapton, seu nome consta no SPC... Não, isso aqui é outra cartinha. Isso aqui realmente não precisava agora no momento. Enfim, vamos falar agora de algo sério, que aqui a gente se diverte, a gente escuta coisas bonitas, edificantes, informativas, mas a gente também fala sério. Então a gente vai fazer um teste, eu e você e eu agora. Eu vou falar uma palavra e eu quero que você sinta essa palavra e me descreva o que você está sentindo essa palavra. Eu quero saber se você fica alegre, se você fica contente, feliz, com medo ou desespero. Tá preparado para esse teste nosso aqui? Perfeito. Eu vou falar a palavra agora, hein? 1, 2, 3. Enem. Gelou? Eu senti aqui, ó. Eu consigo sintonizar com vocês pela internet, já chegou a me dar um arrepio aqui, hein? Mas calma, relaxa, que a gente está aqui para resolver as coisas com vocês. Porque agora eu sei que você está aí sonhando com a tão aguardada redação Nota 1000, então é sobre isso que vai rolar o bate-papo agora. Vamos bater um papo sobre a redação do Enem? Agora, não é comigo. Vamos conversar com a Sabrina Vieira, então recebam ela, por favor. Ai, maravilhosa. Olá, pessoal. Muito obrigada, Eric Clapton. Então, eu sou a professora Sabrina Vieira, sou coordenadora do curso de Letras Português e EAD e também sou professora no ensino médio. E quando o Eric Clapton fala, então, né, desse nervoso, desse coração que bate forte, porque a gente tem Enem aí no final de semana, a redação é um ponto, né, que tem deixado muitos alunos e alunas apreensivas. Isso é assim, né? A gente sabe do desafio que é produzir um texto em 1 hora, né? No meio de tantas questões objetivas. E o meu intuito agora aqui é poder conversar, dar algumas dicas para vocês, a partir do material que eu organizei, que eu chamo aqui de mitos e verdades. Por quê? Porque a redação do Enem já é quase uma lenda urbana, né, pessoal? Então, assim, tem histórias mil, né? Os alunos chegam para mim no ensino médio, ou mesmo os alunos que estudam letras e vão trabalhar argumentação na escola, com vários mitos sobre a redação Enem. E o que eu venho falar aqui para vocês, então, é a perspectiva científica, né? A perspectiva de alguém que estuda a produção textual na Unicinos e que vem, então, desmistificar essas lendas urbanas. Então, a primeira que chega aqui é: quanto mais difícil escrever, mais chance eu tenho de arrasar na redação. Então, tem um pessoal aí, né, que gosta de usar um ademais, odiernamente, argumentos difíceis, porque quanto mais difícil, mais eu vou mostrar para o leitor e para o corretor que talvez, né, enfim, eu seja inteligente. Mito, né, pessoal? Mito. Sim, um critério de avaliação da tua redação, né, tanto do Enem como uma redação de vestibular, quanto a escrita acadêmica, é o que a gente chama de uso padrão da língua portuguesa. Mas usar a forma padrão não é escrever de maneira difícil, né? Quando a gente fala na importância de seguir o uso padrão, e no Enem esse é um critério de 200 pontos, é o primeiro critério de avaliação, a gente falando daqueles tópicos que com certeza vocês viram ou no ensino fundamental ou no ensino médio, sobre regência e concordância,
sobre estrutura frasal, separação de sílabas, uso de letra maiúscula, sinais de pontuação, né? O traçado da letra que tem que ser legível. E com isso, né, em momento algum, a gente está falando, então, de o ademais, que eu dei um exemplo. Gente, o ademais, né, que a gente usa como também, como e. Alguns até usariam além disso. Ademais é uma palavra que mesmo no ensino superior ela não é tão usual. E por que na redação do Enem eu preciso usar o ademais, né? Tem gente que usa indubitavelmente, outro sim. Então, gente, isso é mito, tá? Você não vai ganhar nenhum ponto a mais por usar uma linguagem difícil. Pelo contrário, né? No momento que um estudante ou que um autor ou autora de texto usa um ademais, e eu estou aqui, né, dando que bom, usou ademais. Então, várias palavras no teu texto tem que seguir, digamos assim, né, esse mesmo nível de critério de uso da linguagem. E não. O que a redação do Enem está avaliando, né? A tua escrita no ensino médio. Então, tu precisas trazer na tua escrita aspectos que foram estudados em nível de norma padrão a partir das aulas de língua portuguesa, literatura, a partir das aulas de redação. Então, não precisa escrever difícil, não é isso. Vou dizer para vocês que nem no vestibular, nem no ensino superior, o que a gente precisa é usar a norma padrão e essa linguagem que é usual, enfim, em cada uma das situações de comunicação. Segunda situação, né, que eu escuto de muitos alunos, que para escrever uma redação, né, para eu ir bem, eu tenho uma receita básica. Mito, gente. Não existe uma receita para escrever um texto, tá? Eu preciso... o primeiro parágrafo tem que ter 3 linhas, depois eu tenho que ter 2 parágrafos, e alguns me perguntam se tem que ter 9 ou 10 linhas, e o último... Não, gente, não tem receita, tá? Outra, tem gente que começa sempre com atualmente, e depois põe em primeiro plano, em segundo plano, portanto. Não, gente. Bom, vamos pensar, qual é o texto, né, da redação do Enem? É um texto dissertativo argumentativo. O que a proposta está pedindo de vocês? Na dissertação, que vocês tenham uma organização no dizer de vocês, né? Já vou dar dicas sobre isso, enfim. Em sendo uma dissertação, vocês precisam escolher um ponto de vista, apresentar esse ponto de vista para o leitor, provar o ponto de vista e fazer um fechamento. Agora, qual vai ser o maior parágrafo, o menor parágrafo? Não tem receita, tá? Bom, é uma argumentação. Em sendo uma argumentação, eu preciso pensar, como eu disse antes, o que está em jogo aqui? O que está em jogo é uma produção textual que está colocando em cena o que vocês aprenderam no ensino médio. Para ser uma argumentação, eu preciso provar um ponto de vista, né? Argumentar não é simplesmente trazer uma opinião, ou como eu brinco, às vezes, desabafar. Mas isso é o que eu penso, né? Não, só um pouquinho. Vocês têm, né, um leitor e vocês precisam convencer esse leitor do ponto de vista que vocês estão assumindo. Então, dependendo do tema e dependendo da proposta, vocês vão ter diferentes percursos argumentativos. De novo, o que a gente espera como leitores? Que vocês organizem esse percurso. E aqui vem uma dica, tá? O primeiro parágrafo que o leitor lê não é necessariamente o primeiro parágrafo que vocês vão escrever. Olha só. Muita gente, né, tá lá com a caneta no dia do Enem e pensa, o que eu vou escrever? O que eu vou escrever? O primeiro parágrafo não sai, vocês têm 1 hora e de repente passou meia hora. Gente, não começa pelo primeiro parágrafo. Começa primeiro pensando, bom, é uma argumentação. Eu li o tema. O que eu vou defender?
Ah, eu vou defender isso. Como que eu vou provar? Porque o Enem pede em argumentos, né? Que duas provas que eu vou trazer. Ah, para defender isso, eu vou trazer isto e isto. Bom, se eu trouxe essas duas provas, como é que eu vou intervir, né? Porque o Enem pede intervenção, a intervenção vale 200 pontos, e vocês precisam intervir em cada um desses pontos. Bom, como que eu vou começar esse percurso? Vocês estão entendendo? O que eu vou defender? O que eu vou provar? Como que eu vou intervir? E daí, como que eu vou começar? Porque o que a gente vê, ó, de novo, é uma dissertação. Esse percurso tem que ser lógico. O que a gente vê, né? Fala aqui como alguém, então, que corrige redação de vestibular aqui na Unicinos. O que a gente vê? O aluno começa com o assunto, de repente ele prova outro e termina outro. A gente não vê isso que se chama progressão temática, esse percurso lógico. Então, não tem receita. A dica que eu posso dar é um bom rascunho, um bom projeto de texto que vocês pensem em como vocês vão dar conta desse texto dissertativo argumentativo. Outra situação, para não ter erros, eu tenho que escrever bem pouquinho. Não, aquelas 30 linhas. Não, Sabina, lá diz no mínimo 7 linhas. Se o Enem está dizendo no mínimo 7, eu vou escrever 10 e está ótimo. Não, né, pessoal? Se vocês têm que fazer um texto dissertativo, argumentativo, em que vocês tenham que defender um ponto de vista com 10 linhas, isso é muito difícil, né? Não precisam, enfim, chegar às 30, mas vocês precisam, como eu disse antes, garantir esse raciocínio lógico, né? Então, não caiam na armadilha de escrever 8 ou 10 linhas, mesmo que o Enem diga que são no mínimo 7, tá? Porque é muito arriscado conseguir. Lembra lá na proposta está escrito que vocês têm que defender esse ponto de vista com argumentos. Então, pelo menos, vocês precisam ter aí 2 argumentos para dar conta desse percurso argumentativo, tá? Então, cuidado com o número de linhas. Próxima, que eu escuto muito. É preciso estar atento aos temas atuais e às discussões presentes na mídia. Sim, né? Temas de redação, eles surgem a partir da observação, né, do nosso momento, do dia a dia. Tá, Sabrina, então tu está dizendo que vai ser sobre Covid? Não sei. Vai ser sobre aula remota? Não sei. Vai ser sobre a questão da volta às aulas, que nem todo mundo no Brasil, né? Isso é uma realidade, teve a mesma possibilidade, enfim. Como é que está esse ensino médio nos diferentes, né, nas diferentes regiões do nosso país? Bom, se isso vai aparecer ou não, nós não temos como dizer. Tanto que é uma situação agora, né, que a mídia está a mil, de quem é o professor, a professora, né, que vai acertar o tema de redação. Gente, olha só, a gente precisa estar atento à atualidade, né? Vocês aí, geração que tem o Instagram, tem o Twitter, sigam jornais, né? Deem uma espiada no INEP, no MEC, o que está acontecendo, quais são as temáticas que estão vindo, para vocês estarem por dentro das discussões atuais. Mas não que isso vai garantir, digamos, o melhor argumento, né? Se é que ele existe. Então, muitas vezes os alunos vão ansiosos para a prova do Enem, porque tem medo de que, ai meu Deus, será que eu vou saber o melhor argumento para colocar nessa redação? Gente, não tem o melhor argumento, tá? Se tivesse o melhor argumento, prometo que eu estaria aqui, né, oferecendo para vocês. De novo, o que tem que ter no texto de vocês? Uma lógica argumentativa. Então, vamos lá. Li o tema de redação, né? A Sabrina disse primeiro para eu pensar o que eu vou defender. O que eu vou defender. Agora deixa eu pensar em 2 argumentos. E eu fico lá. Nossa, não lembro. Nossa, não lembro. Gente, texto de apoio. Leiam os textos de apoio, que de alguma forma, lá no texto de apoio,
em cada um deles, e às vezes tem mais de um, tem indicativos de argumentos, tá? Então, daqui a pouco, tu abriste o caderno, e essa é uma dica que eu dou, tá? Chegou lá na prova, abram o caderno, às vezes a proposta está no início, às vezes no meio, às vezes no final. Vai lá na parte em negrito, qual é o tema de redação. Nossa, professor de história falou sobre isso. Professora de geografia. Nossa, ontem eu conversei com a minha mãe, com meu tio, com a minha avó sobre isso. Nossa, ontem eu e um colega estávamos falando. Nossa, o tema fez todo sentido, dá aquele, né, aquele quentinho no coração, tá? Já pensa nos teus 2 argumentos, já pensa na intervenção e como é que vai começar. Não, Sabrina, li o tema de redação, não faço ideia. O que eu vou escrever? Respira, textos de apoio. Lê texto de apoio. Como assim? Olha só. Vocês precisam fazer um percurso lógico e trazer argumentos, né? Então, lá no texto de apoio, de repente tem um dado do IBGE, né? Digamos que o IBGE vai dizer, ou a gente vai pegar um dado, né? Um assunto aí que tem aparecido é a questão do ensino remoto, né? E da desigualdade no Brasil ao acesso à tecnologia. E daqui a pouco tem um dado. Eu pego esse dado e trago por meio de uma narrativa, por meio de um exemplo que eu vi entre os meus colegas da escola, que eu conversei com alguém. Então, daqui a pouco eu pego um dado que revela a desigualdade de acesso às tecnologias no Brasil. E eu posso escrever. Bom, um exemplo foi que muitos que voltaram para a escola, ou aqueles que não puderam, não tinham acesso, e eu construo, eu trabalho com esse dado que está no texto de apoio. Sabrina, isso é válido? É válido. De fato, né, se vocês forem olhar os critérios de avaliação, vocês têm 400 pontos para argumentação. Então, talvez, né, tu não vais conseguir os 200 pontos para cada um deles. Por quê? Porque os teus argumentos vão estar embasados nos textos de apoio. Mas tu não zera, né? Tu consegues ali um bom 160, 150, 140, tá? Então, esta é uma dica que eu dou. Outra, argumento de autoridade, citar Platão, citar Nietzsche, citar o Bauman, garante consistência ao que eu quero defender. Mito, gente. Eu não sei, a gente não sabe de onde isso surgiu. Quem é que foi que disse que citar filósofos é o top 10 do momento? Não, gente. Tá? Porque olha só, quando eu cito, digamos, tá? Estou citando Platão e o mito da caverna. Quando eu cito Platão, eu não estou simplesmente falando em Platão, eu estou trazendo todas as ideias de Platão para o meu texto e estou dizendo para o meu leitor, a minha argumentação, o meu raciocínio dialoga com Platão. Vocês entendem? Eu não estou simplesmente dizendo, olha, Platão me contou que, né? Não. Quando eu estou num texto cujo fim é a argumentação e eu cito um autor, eu estou dizendo, eu concordo com o que esse autor diz. Por exemplo, né, um texto que fale sobre educação, sobre a situação, e eu cito Paulo Freire, tá? Ao citar Paulo Freire, eu me coloco, né, participando da discussão que teve há algum tempo, enfim, o papel de Paulo Freire, né, a potência do que ele estudou para a educação, para a alfabetização no Brasil, eu me coloco como alguém que acredita que a alfabetização, né, é o empoderamento, que a alfabetização é da ordem do social e não da ordem, digamos, da cognição. Nossa, Sabrina, eu estou falando tudo isso. Sim. Então, a minha dica é, usem um autor se vocês, de fato, estudaram o autor, conhecem o autor. Vocês viram isso na aula de filosofia, vocês viram isso na aula de história, né? Não, mas o professor de filosofia trabalhou muito conosco, a gente leu, a gente discutiu, eu me alinho a esse autor. Né, gente, eu tenho conversado muito com os meus alunos no ensino médio, mesmo no ensino superior,
de que a gente cuida muito, por isso que eu digo que eu não sei de onde veio isso, que tem que citar. Muitos citam Bauman, né, modernidade líquida, só que daí às vezes citam no segundo parágrafo Platão e no terceiro Bauman. Gente, conflitante, não tem como citar os dois. E daí teu argumento foi por água abaixo. Então, citem autores, se de fato vocês conhecem, vocês manjam desse autor, vocês concordam com o que ele estuda e com o que ele tem defendido. Tá? Isso é super importante. Espero que alguns tenham feito, eu não sabia disso, né? Porque isso é para nós, então, que lemos os textos de vocês, né? Não é simplesmente citar o autor. Argumento de autoridade é trazer toda a ideia, todo o embasamento do autor para dialogar com o meu ponto de vista. Último ponto. É importante fazer um projeto de texto antes de escrever a redação. Essa eu já falei, né? Sim! Então vamos lá. Dica: dia do Enem. De novo, primeira coisa, abre teu caderno para aliviar o coração, tá? Olhar o tema de redação. Como eu disse antes, olhei o tema, Sabrina, vão lembrar de mim. Nossa, eu super sei. Vamos lá? O que eu vou defender? A dica aqui, né, quando eu falo do que eu vou defender, é vocês pensarem que essa proposta de redação do Enem, ela é uma afirmativa, né? Transformem ela numa pergunta, tá? Digamos, se o tema for os desafios da educação por meio da tecnologia no Brasil, a pergunta é: quais são os desafios? Pelo menos 2, né? Desafio, né? Digamos que for sobre, enfim, acho pouco provável que seja, mas sobre linguagem neutra, digamos, tá? Como é que fica a questão da linguagem neutra? Então, eu preciso transformar isso numa pergunta, ok? Então, o posicionamento, a tese de vocês vai ser a resposta a essa pergunta. E daí vocês têm que buscar 2 provas, 2 argumentos. Sugestão: busquem 2 argumentos que mostrem uma certa problemática. Por quê? Porque vocês têm que intervir no final. Então, se vocês disserem que o ensino está maravilhoso no Brasil e que deu tudo certo, como é que vocês vão intervir depois? Então, a sugestão é: busquem 2 questões que sejam, de certa forma, problemáticas. Lá, como é que eu resolvo a primeira? Quem vai fazer? Cabe ao Ministério da Educação, cabe à escola, cabe à família. O quê? Daí é legal um verbo no infinitivo. Problematizar, fazer rodas de conversa. Por meio de quê? Por meio de encontros semanais. Para quê? Então, esses 200 pontos da intervenção, o corretor vai estar procurando quem vai intervir, o que ele vai fazer, como e para quê. E o para quê volta para essa pergunta que vocês fizeram. Tá? Fiz o meu esquema. Não, Sabrina, não tem ideia do tema de redação. Vai lá para a prova de linguagens, faz a prova de língua portuguesa, para e volta para o esquema. Te apoia no texto de apoio. Boa essa, né? Te apoia no texto de apoio. Pega um item lá do texto de apoio, outro. Eu vou trazer aqui uma vivência que eu vi na escola, vou trazer aqui, pronto. Faço a intervenção, volta para a prova de inglês, de espanhol, né? Volta para o esquema. Olha se o teu esquema ainda faz sentido. Pensa no teu professor e tua professora. Né? Eu digo para os meus, o que a Sorabina ia dizer disso? Olha teu esquema. Volta para as questões objetivas. Vai ao banheiro, faz um rascunho. Volta para as questões objetivas. Vai ao banheiro, te investe do teu professor ou professora de língua portuguesa e olha teu rascunho. Olha a construção das tuas frases, a separação de sílaba, as palavras que tu usaste, acentuação, ortografia, né? Tem parágrafos bem construídos. Eu comecei trazendo o assunto, trouxe a prova, fiz um fechamento nesse sentido, eu relaciono a minha prova, né, com o tema de redação, fiz a intervenção,
terminei a última linha. Então, vocês precisam, né, gente? Quem escreve bem, isso é um outro mito que eu acabei não trazendo aqui, não é aquele, né? E às vezes as pessoas pensam ou imaginam de mim, por exemplo, mas a Sabrina, quando pega o lápis ou a caneta, é que nem mágica, né? Aquilo sai assim, tipo, pá. Não, gente, para mim escrever é difícil, é dolorido, eu levo tempo. Quem é que escreve bem? Quem sabe revisar o seu texto. Então, de novo, comecem lendo a proposta, façam o esquema, vão para as questões objetivas, lembrando de fazer as fáceis, né? Porque a gente tem aí o método TRI. Então, vocês vão fazendo assim, fácil é aquela que, meu Deus, é isso. Quando eu olho uma questão e penso, essa aqui eu sei, mas eu tenho que me concentrar, é uma média. Quando eu olho a questão e penso, gente, o que estão perguntando? Não faço ideia. Essa é uma difícil. As difíceis vocês deixem para fazer lá no final, porque vocês têm que acertar as fáceis para daí acertar as médias e, por último, as difíceis. Então, vocês vão e voltam, né, em que vocês sejam os revisores do texto de vocês, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês abriram, olharam, fizeram esquema, né? Começaram as questões de português, fizeram rascunho, foram tomar uma água, comeram aquele lanche gostoso que vocês levaram, revisem o rascunho, tá? Vão para as questões objetivas, vão passar o texto a limpo e aquela redação vai estar ali pronta, gente. Por quê? Ao contrário do que a mídia coloca, não são só as objetivas que importam, né? Muitas escolas aí fazem propaganda, enfim. Quanto a escola tirou nas objetivas? Qualquer avaliação vai ter a redação aí, ou como peso 2, né? Em muitas possibilidades no SISU, ou mesmo, né, nós aqui, com a redação como possibilidade de entrar. Então, vocês precisam dar uma atenção especial para essa redação, tá? Então, aqueles que funcionam super bem, né? E talvez aqui a minha dica também seja pensando muito na minha vivência, tem gente que consegue, né? Abre a proposta de redação, faz o esquema, faz o rascunho, passa limpo. Eu vejo isso arriscado, né? Vocês precisam fazer esse movimento de serem os revisores do texto de vocês. Por isso que vocês vão e voltam, né? Da mesma forma como um texto não se deve começar pelo primeiro parágrafo, esse é como o leitor vai começar. Mas vocês têm que começar primeiro pensando a lógica da argumentação. Também as questões objetivas não precisam ser feitas de forma linear, né? Todas para daí chegar na redação. A prova é de vocês, mexam com essa prova, manuseiem essa prova da melhor forma possível. E, para quem quiser, então, ainda dar uma espiada, nós temos um e-book em que eu e mais 2 professoras damos dicas de redação nota 1000, né? Em que nós, então, analisamos uma redação nota 1000 e, a partir dessa análise, nós, então, damos dica, né? Bom, fiz meu projeto de texto, como é que eu posso começar? Né? Como é que eu posso contextualizar? Como é que eu organizo um bom parágrafo? Como é que eu faço, então, uma boa intervenção, né? Lembrando, gente, redação não é para impressionar ninguém, tá? Não é para impressionar. Redação é para trazer para o leitor uma argumentação lógica bem organizada, né, em que eu demonstre que eu tenho um processo aí de defesa de ponto de vista, em que eu sei, né, que essa defesa não deve ser a partir do que eu acredito, mas uma defesa a partir de argumentos, de fatos, em que eu traga, né, as leituras do ensino médio, o bate-papo com o pessoal, né, na hora do recreio, ou as vivências que vocês têm nas redes sociais, tá? E a partir disso, então, eu desejo a todos uma ótima prova de redação, né? Fiquem tranquilos, lembrem de tomar uma água, de comer um lanche, que tudo vai dar certo, tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho. Um grande beijo para vocês e uma boa continuação aí de Conecta.
Muito bem, e agora vamos seguir nesse mesmo link. Então fica aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Toque Me Voe. E agora a gente vai conversar sobre um assunto que é extremamente importante para você que está se preparando para o vestibular e está pensando assim, qual vai ser a minha escolha profissional? Estou na dúvida. Que curso que eu vou fazer? Será que eu faço geologia? Será que eu faço gastronomia? Porque quando eu faço arroz lá em casa fica duro igual uma pedra. Calma! Nós vamos agora trocar de link, é isso mesmo? Acabei de receber a informação que nós vamos trocar de link, sim, e vai ser agora. Então, calmou, segurou a empolgação, vai tomar sua aguinha, vai no banheiro e a gente se fala daqui a pouquinho no próximo link. Então, ó, já vai. Aí, ó. Oi, pessoal! Passando para lembrar de que as inscrições para a graduação já estão abertas. E você pode participar usando a sua nota do Enem, transferência ou a nossa prova online, em que você faz onde quiser e recebe o resultado em até 2 dias. Quer saber mais e se inscrever gratuitamente? Na nossa incrível arena virtual, tem um espaço dedicado para as inscrições. Lá, você será direcionado para o nosso site da graduação e poderá realizar a sua inscrição. Esperamos por você!